A semana passada, enquanto nós estávamos aqui, num período ali de 12 horas de oração, nós compartilhávamos ali algumas palavras que o pastor Odilon tem recebido. E ao longo de cada período de oração eu dividia com aqueles que estavam ali naquele horário. E no final nós falamos sobre sementes, falamos sobre plantar algo no reino. E alguns até tiveram o privilégio e decidiram levar algumas sementes para casa, para plantar depois como um ato profético. Inclusive lá na mesa tem um monte de semente, no final a gente pode distribuir se você quiser levar depois dessa palavra. Tá bom? Depois alguém pega para mim lá na mesa, lá em cima no escritório, e deixa aqui para mim. E aí na semana passada, quando eu pedi para minha filha fazer a arte da palavra, ele vai fazer, ela escolheu uma terra e daquela terra saía um broto. E eu falei, olha que Deus está sendo claro conosco. E de repente no domingo, isso ali é a arte da semana passada. De repente no domingo pela manhã lá em Curitiba, o pastor Odilon trouxe uma palavra sobre multiplicação, que é resultado da semeadura. E eu entendi. Aí estive lá no núcleo de pastores na quarta-feira. Ao sair, junto com o Daniel, com esse gritinho, ao sair eu recebi um panfleto e era uma convocação para pastores. Eu só fui ver isso ontem, para pastores participar de uma conferência que tem a ver com semear. Eu falei, olha, Deus está falando. E na quinta-feira o pastor Odilon deu uma direção aos pastores da Shalom Global, dizendo, eu comecei uma série aqui em Curitiba, chamado Uma Vida Abençoada. E o primeiro subtema da ministração dele é multiplicação. E ele disse, eu incentivo vocês, pastores, a dividirem também essa palavra com a igreja. Obrigado, Dani. E eu, debaixo de obediência, a minha esposa disse assim, amor, nós somos Shalom, ou significa, vamos andar em unidade com o pastor Odilon, a Shalom sede. No sábado nós lembramos de algumas palavras proféticas que o pastor Odilon recebeu, como um crescimento 3 vezes mais, e nós declaramos, nós queremos. Nós lembramos de uma palavra liberada sobre ele, de um tronco, que começa a brotar e começa a florescer, e nós declaramos, nós queremos. Então nós queremos na totalidade, inclusive essa série e essa palavra que eu quero dividir com vocês, que nasceu lá no coração do pastor Odilon, mas que nós vamos dividir como igreja, tá bom? Eu preciso da tua ajuda, eu preciso que você abra o seu coração, porque nós entendemos que um óleo desce, como diz os Salmos, sobre a cabeça, que vem até a barba e alcança as nossas vidas. Então o tema da palavra hoje é uma vida abençoada. Tem alguém aí que deseja uma vida muito abençoada? Eu desejo. E o primeiro, subtema nosso é multiplicação. Tá bom? Para falar de multiplicação, eu coloquei na arte ali algo que o pastor Odilon fez lá, lá no caso dele tinha espiga de milha no altar, e ali nada mais é do que uma representação para você lembrar, porque quando nós falamos de multiplicação e nós olhamos, por exemplo, para o milho, podíamos olhar para outras coisas, 1 grão de milho, Jackson, tem a capacidade de produzir de 500 a 800 grãos de pipoca ou de milho. Você consegue imaginar que uma semente, 1 grão de milho, tem a capacidade de produzir outro grão, outra quantidade de grãos, de 500 a 800 a unidade? Olha o poder de uma semente plantada. Estava falando com o Didio, o Didio planta milho. Eu falei, Didio, quantas espigas de milho que dá por pé? Ele falou, pastor, agora com esse milho híbrido, de modo geral é uma espiga só por pé. Às vezes sai 2, mas não chega nem a 20%. Então a maior parte produz uma espiga de milho.
Mas essa uma espiga, se você, uma semente, olhar para uma espiga, tem de 500 a 800 outras, né, sementes de milho. Estão me acompanhando aí? Então hoje, dentro dessa questão da multiplicação, nós queremos falar da semeadura. Quando você planta algo, aquilo vai crescer e vai se multiplicar numa proporção muito maior do que você plantou. Vai se animando aí, vai orando a Deus, vai entendendo, né, onde está a sua vida nessa palavra, aonde você vai semear no reino, como que você vai se mover diante dessa palavra. Então, existe uma lei chamada a lei da semeadura e da colheita. Olhando para a palavra, nós encontramos vários princípios estabelecidos. Um exemplo, por exemplo, o princípio da honra. A Bíblia vai dizer: honra o pai e a mãe, e os teus dias, né, serão prolongados sobre a face da terra. Esse é um princípio estabelecido e não pode ser mudado. Mas hoje nós vamos falar, né, desse princípio da lei da semeadura e da colheita. E é interessante nós entendermos que os princípios que Deus estabelece não é para os crentes, não é para os evangélicos. Esses princípios não são para os católicos, não. Esses princípios, eles estão aí estabelecidos por Deus, registrados na sua palavra, à disposição de todos aqueles que quiserem viver o princípio. Então, quando nós falamos de honrar pai e mãe, independente do teu credo, se você honrar pai e mãe, você será abençoado pelo princípio que foi estabelecido. Se você decide semear, você vai colher, independente da sua fé, mas entendendo que você viveu o princípio. E aqui eu estou falando de um princípio, eu não estou falando de salvação. Quando nós falamos de salvação, a salvação está em Jesus. João 14,6 diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. A salvação está em Jesus, tá bom? 1 Timóteo 2,5 vai dizer: existe um só mediador entre Deus e os homens, a saber, Jesus Cristo, homem, ou Jesus que se fez homem. E só tem um mediador, querido. Só existe um caminho, que é Jesus, e só existe um mediador, que é Jesus. Então, quando nós falamos de salvação, nós estamos colocando Jesus no centro. Quando nós falamos de princípio, aí, independente da salvação, você pode ou não viver o princípio, mas eu te aconselho a viver os princípios, porque o princípio está estabelecido e ele não muda. Se você, por exemplo, olhar para princípios da lei da física, né, vou dar um exemplo aqui prático para vocês. Se eu soltar esse papel, o que vai acontecer? Será que ele vai subir? Ele vai cair. É um princípio, é uma lei que está estabelecida. Seja um papel, seja um copo, seja o que for, aqui na nossa esfera, um princípio está estabelecido na lei da física e não tem como mudar, Moacir. Vai cair. Não vou derrubar, que senão depois não uso, né, Jackson? Vocês estão me acompanhando? Né? Um princípio está estabelecido. Toda ação gera uma reação. É um princípio estabelecido. Então, eu quero falar para vocês sobre esse princípio hoje, né, da lei da semeadura, que se nós vivermos esse princípio, nós teremos muita colheita, porque o princípio foi estabelecido. Esse princípio determina o seguinte: aquilo que o homem semear, ele vai colher. Gálatas capítulo 6. A Bíblia vai dizer: de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, ele vai colher. Aí a Bíblia vai dizer: se ele semear da carne, ele vai colher a morte. Se ele semear do Espírito, ele vai colher vida. Então, eu quero dizer para vocês, né, que nós somos encorajados
por Deus a se multiplicar. Deus, lá em Gênesis capítulo 1, 28, ele já vai dizer: olha, sejam férteis, cresçam, se multipliquem. Será que você recebe essa palavra, essa direção de Deus? Gênesis 9, 7, Deus mais uma vez vai dizer: olha, sejam férteis, se multipliquem. Ele está dizendo assim: ei, vocês precisam plantar a semente, e isso vai crescer, vai se multiplicar. Deus, por exemplo, disse a Abraão: Abraão, você vai ser um pai de multidões. Se você, fizer o plantio, se você fizer a semeadura, isso vai se reproduzindo, e ele de fato se tornou um pai de multidões. Gênesis 26, 12, a Bíblia vai dizer que Isaac semeou na terra. E sabe o que a Bíblia diz? Que Isaac colheu 100 vezes mais, ou 100 por 1, como está ali na tradução. Você já pensou você plantar uma semente e você colher 100 vezes mais? Alguém já está começando a se interessar aí. Mas eu quero registrar aquilo que nós muitas vezes falamos nas nossas conversas. Você semear é opcional, é uma decisão tua. Mas uma vez que você semeou algo, você vai colher também. Não tem como quebrar o princípio no meio. Portanto significa, preste atenção que o negócio agora é... Portanto, querido, se você tem a opção de semear, mas uma vez semeado você vai ter que colher, que tal você semear da forma correta? Que tal você selecionar a semente que você vai semear? Se você já entendeu que é bênção viver o princípio da semeadura e da colheita, agora eu quero incentivar você a prestar atenção naquilo que você está semeando. Todos os dias você está semeando. Você está semeando na sua família, você está semeando lá no teu trabalho, você está semeando aqui no reino de Deus, você está semeando. E eu quero perguntar para você: e aí? Como que está a sua semente? O que é que você tem semeado? Da carne, como diz o texto, ou você tem semeado do Espírito? Que Deus te dê graça para você escolher a semente correta para plantar. Porque quando você escolhe a semente, você está determinando aquilo que você vai colher. Vocês concordam com isso? Quando você escolhe a semente, você está determinando aquilo que você vai colher. Você não vai, por exemplo, escolher uma semente de laranja, vai plantar ela na terra, e aí vai chegar lá depois de um tempo: nossa, não encontrei nenhuma uva. Você não vai colher uva. Então, escolha as sementes corretas. E interessante que hoje, eu não vou discorrer sobre isso, mas tem uma concorrência aí comercial. A semente que eu estou te vendendo é a melhor. Aí o outro: essa semente aqui ela foi tratada geneticamente e ela vai te ajudar. Então, aí para quem vive de plantio e colheita, na agricultura, eles sempre estão escolhendo as melhores sementes. Você fala: pastor, eu não sou agricultor. Depende da ótica, porque todos os dias nós estamos plantando, e Deus está chamando a nossa atenção nessa manhã, e Deus está dizendo: ei, que tal você escolher as melhores sementes? E nós tínhamos uma frase muito forte em Curitiba que diz assim: cada um gera segundo a sua espécie. Sabe? Aquilo que tem no seu coraçãozinho é isso que você está semeando. E você vai colher exatamente aquilo que você está trazendo para fora no seu dia a dia. E eu coloquei aqui que hoje tem a tecnologia, e
alguém estudou, querido. E que tal você buscar um auxílio? Eu fui pensar no natural, né? Por exemplo, se eu fosse hoje plantar, né, eu poderia chamar o Jeff para ter uma conversa. Eu poderia chamar o Leonardo para ter uma conversa. Por quê? Porque eles trabalham com sementes e eles sabem aquilo que eles estão vendendo. Então, se você, querido, não tem capacidade de discernir aquilo que você está plantando, que tal você se aproximar de um técnico? Que tal você se aproximar de um discipulador? Que tal você se aproximar de um agrônomo, ou seja, de um pastor, de um líder, de alguém maduro que vai dizer para você: olha, eu estou olhando para a tua vida e você precisa escolher melhor as sementes, você precisa, né, começar a plantar coisas melhores do que aquilo que você está plantando. Nós temos essa opção, querido. Não vou me estender que o horário avança rápido, mas não apenas escolher a semente. Vamos crer que você já escolheu a semente, beleza? Sabe o que você precisa fazer agora, uma vez que você já escolheu a semente? Você precisa escolher a terra. Se você pegar uma semente que é maravilhosa e lançar ela numa terra péssima, o resultado vai também ser comprometido ou vai ser reduzido. Vocês estão entendendo? Nós precisamos ter a capacidade de escolher a terra. Se você escolher uma terra ruim, isso não vai ajudar. Você sabe que no processo natural, né, todo mundo antes de plantar, dependendo daquilo que vai plantar, tem um preparo da terra, né, Jackson? Vai trabalhar lá o preparo da terra. Hoje em dia o negócio está mais avançado, né? Vocês sabem disso. Mas a Bíblia vai nos dizer em Mateus capítulo 13, o semeador saiu a semear. E aí a Bíblia vai apresentar 4 tipos de solo, aonde as sementes foram lançadas, ou aonde as sementes foram caindo. E você acredita que de 4 solos, só teve um que era terra boa? Então cuidado, querido, que talvez você tenha uma quantidade grande de sementes, e você está semeando nos lugares errados. O Senhor está nos chamando, Ele está dizendo assim: escolha uma semente boa, mas escolha também uma terra boa para você semear essa semente. E olhar para essa parábola que Jesus está contando, Jesus, né? O Simon já ministrou uma vez aqui sobre as sementes, mas qual é o solo que você está lançando a sua semente? Porque senão você vai estar desperdiçando as sementes que estão em suas mãos e as sementes que Deus tem confiado a você. E quando nós falamos de semeadura, nós temos uma tendência de achar que a terra fértil ou a melhor terra é o necessitado. Às vezes nós falamos assim: eu vou plantar uma semente, e aí a gente, tem alguém aqui que está precisando. Irmãos, alguém que está precisando não necessariamente é a melhor terra. Mas é lógico que você, né, pode plantar nessas vidas. Ontem, por exemplo, eu fui no Zarpelon, e aí tinha um rapaz sentado lá fora, e quando eu passei eu já esperava, né, que ele fosse me pedir algo. Ele não me pediu nada. E aí quando eu voltei de lá de dentro, eu pensei: eu não posso ver ele e não fazer nada, né? Eu disse para ele: está tudo bem com o senhor está precisando de alguma coisa? Ele não tinha me pedido nada, que é comum eles pedirem. De repente ele disse para mim: se você conseguir me arrumar 2 pães, eu te agradeço. Não me pediu dinheiro, eu fui lá, daí não peguei só 2 pães, né? Peguei mais coisa e semeei ou entreguei na vida dele. Mas só cuidado, porque às vezes a gente acha que a terra fértil é só aquele que precisa ou aquele que está necessitado. Ao teu lado, querido, tem alguém que talvez não está necessitado, mas é uma terra muito boa, é uma terra muito fértil, e você, né, pode lançar a sua semente nessa terra. Se você quer alguns exemplos, né, semear na vida dos seus pais é uma terra muito boa. Se você quiser semear na vida do seu líder de célula,
é uma terra muito boa. Se você quiser semear na vida do teu discipulador, é uma terra muito boa. Se você quiser semear na vida de algum amigo, enfim, existem várias terras, tá bom? Que você pode lançar a sua semente, inclusive na vida daquele que é muito próspero. Eu não vou semear na vida dele porque ele é tão próspero. Mas será que ele não é próspero porque ele tem, né, essa capacidade de ser um solo, uma terra muito fértil? Aí você diz assim, eu vejo você, né, como um solo, uma terra fértil, então eu quero semear na sua vida. Isso é ser inteligente, tá bom? Agora, uma vez que você já escolheu a semente, uma vez que você escolheu a terra boa, agora você precisa, né, plantar essa semente. Existem, né, formas hoje que são fáceis de plantar através de máquinas. Sabe, quando eu queria fazer uma relação aqui. A Bíblia vai falar em Salmos 126 que é tão precioso aquele que lança sementes, ainda que sejam em lágrimas, mas que quando ele voltar, ele vai voltar com risos, com alegria, vai voltar celebrando. Sabe, nós podemos ser semeadores do reino, da palavra de Deus, né? A parábola diz que a boa semente é a palavra de Deus. E aí você pode fazer isso no formato, né, tradicional, não tecnológico, que é indo lá tomar um café, indo lá dar um abraço, ter um tempo pessoalmente com essa pessoa. Mas hoje você já pode ser um semeador através das suas redes sociais, entendeu? Através do teu status, né, do teu stories. E aí não sei os nomes bonitos, que eu não sou muito bom nessa área. Eu lembro de um amigo meu, Afrânio, né, carioca. Ele disse assim, Deus me chamou para ser um missionário. Na época eu brinquei com ele, Cid, eu falei, só se for missionário da internet, porque ele não saía de casa. Mas de fato, né, hoje existe um grande campo missionário, né, que você pode utilizar ferramentas tecnológicas. Mas vamos sair dessa semente que é a palavra de Deus, que é a poderosa, mas vamos pensar na semente, né, como questão financeira. Hoje você pode fazer do formato tradicional, com recurso aqui em papel, em espécie, mas você também já pode fazer hoje uma semente mais tecnológica, né, que é através de uma chave Pix, através de um TED. Nem sei se estão usando mais TED, DOC, esses negócios aí já foi. Entende? Daqui um pouco a coisa muda de novo. Mas você tem a opção, mas eu pergunto, independente se é no formato tradicional, Moacir, ou se é no formato mais tecnológico, mais moderno, o Senhor convida você a semear, querido. Será que você está entendendo e está disposto? Sabe? A Bíblia diz, 2 Coríntios 9:10, que Deus dá semente ao que semeia. Eu pergunto para vocês, imagine que você é o dono da semente. Você é o dono da semente, querido. E aí de repente você vai chegar em alguém, vamos supor você, Dani, você ia, por exemplo, entregar sementes ao Jackson, sabendo que ele não vai plantar a semente. Ele vai pegar a semente e vai jogar no lixo. Você daria a tua semente para ele plantar? Você daria? A Bíblia está dizendo que Deus dá semente ao que semeia. Talvez você não tenha a prática de semear, querido, e você está retendo a bênção de Deus, porque Deus está dizendo assim, eu quero dar semente a quem semeia. Se Deus olhar para você e perceber, meu Deus, eu estou vendo gente aqui que semeia bastante, e Deus percebe que você semeia, e Deus vai dizer assim, ó, deixa o rio fluir na vida dele, porque eu entrego semente para ele, e ele planta a semente. Ele olha para o lado, ele olha para alguém, e ele recebe a semente de Deus, e planta, né? O Márcio me deu uma aula outro dia, porque a Bíblia diz que Deus dá semente e Deus dá pão. Então, se você recebe lá, por exemplo, uma quantidade de semente, uma parte é para semear, uma parte daquilo você vai transformar em sustento, em provisão, e aí essa outra parte você come, tá bom? Eu lembro de um dia que eu fui ministrar a oferta lá na igreja, nosso primeiro prédio, e eu disse, irmãos, tem alguém aqui que come a semente?
Aí um amigo nosso, Juarez Tedesco, levantou a mão e falou: eu como a semente, pastor. Ele fala bem assim. E ele comia a semente. Mas tudo bem. Você precisa entender que tem uma parte da semente que é para semear. E outras, né, para quem está na agricultura, vão transformar isso em recurso, em pão, e vão, né, se alimentar. Só não seja guloso, tá bom? Ai, como eu vou comer tudo. Porque Deus não é um Deus que desperdiça. Você vai olhar lá no texto da viúva, que Deus começa a derramar o óleo, Deus vai derramando o óleo, vai derramando o óleo, enquanto tem vaso, né? Enquanto está sendo transferido, enquanto está sendo compartilhado, o óleo continua jorrando. A hora que acabou os vasos, Deus seca a fonte. Então, se você ficar, né, tipo aquele homem que a Bíblia diz que ele juntou lá no seu armazém um monte, vai guardando, Deus vai secar a fonte, porque você não está cumprindo o propósito que Deus estabeleceu. Do semente aquele que semeia, tá bom? Talvez você diga: ah, pastor, eu nunca tenho nada para semear. Talvez o que está te faltando é semear o pouco que você tem, né? Ainda que seja uma bala, ainda que seja, né, independente do que seja, mas você tem alguma coisa. Agora, você já escolheu a semente, você já escolheu a terra, você já plantou. O que você precisa fazer agora? Você precisa cuidar. Você precisa cuidar. Hoje eu estava falando com o Didi, ontem fui lá na casa do Didi fazer entrevista com ele, porque ele trabalha com isso. Mais especialista, né, Cid? E aí ele falou: pastor, não existe nada que eu plante que eu não tenha que cuidar. Hoje, tudo aquilo que eu planto, eu preciso ter controle de pragas, eu preciso, né, aplicar um herbicida, enfim, ele precisa cuidar. E ele disse assim: não apenas, né, proteger, eu preciso regar. Falou: pastor, tem uma exceção só que eu não rego muito, que é o milho, porque tem uma capacidade talvez de absorver da terra, mas ele falou: o restante, pastor, se passar 3 dias, ou no máximo 1 semana sem chuva, o negócio começa a estragar, começa a ficar feio, e eu tenho que ir lá e tenho que irrigar. Então a Bíblia vai dizer lá em Coríntios capítulo 3, versículo 6, que um planta, mas tem aquele também que rega. Sabe, você plantou, querido, Deus vai usar alguém para regar a semente que foi lançada, ou você também vai ser um instrumento de Deus para ficar regando aquela semente que foi plantada. Vocês estão me entendendo? E você tem essa responsabilidade. Mateus capítulo, não quero citar o texto errado aqui, Mateus 13, 25 diz que alguém foi lá e plantou o trigo, mas enquanto os homens dormiam, veio o maligno e plantou o joio no meio do trigo. Sabe, o inimigo, ele está querendo atrapalhar aquilo que você semeou, ele está querendo atrapalhar aquilo que Deus está fazendo na sua vida, e você tem que ter a capacidade de discernir, dizer assim: eu vou controlar essas pragas. E aí você pode traduzir praga no teu contexto. Tem coisa que talvez, se você está consumindo demais, aí talvez a internet está sendo praguinha, que está atrapalhando aquilo que foi semeado, ou aquilo que você está semeando. Aí de vez em quando vai dar numa regata. Hoje pela manhã nós estávamos ali na sala de oração, nós estávamos ali chorando, regando com as nossas lágrimas, sabe? Sementes de oração que foram sendo lançadas no mundo espiritual, e nós estamos lá com as nossas lágrimas regando, de vez em quando, né, dá uma treta, dá alguma situaçãozinha que quer atrapalhar aquilo que foi semeado em você, né? Vai lá, tira isso do coração, essa raiz de amargura, e semeia com lágrimas. Fica convite aí para você, sexta-feira, 21 horas, você pode vir aqui para ter um tempo de oração. Domingo, 7 horas da manhã, nós estamos ali na sala, esperando vocês aqui orando, porque nós entendemos que nós precisamos, né, cuidar das sementes que foram lançadas. Agora, quando nós, né, saindo dessa semente do Evangelho,
pensando na semente financeira, que é super importante, a Bíblia, João 12, 24, vai dizer o seguinte: se o grão de trigo cair na terra e não morrer, ele não vai cumprir o propósito, ou não vai se transformar em vida. E aí, quando eu falo só de semente financeira, querido, se você não deixar morrer no teu coração, não vai germinar, não vai crescer. Tem gente que entrega uma oferta e a Bíblia diz: ó, você deu com essa mão, não precisa nem a outra ficar sabendo. Mas assim, ele vai monitorando o dinheiro, ele vai rastreando o dinheiro. Se pudesse, ele colocava até um chip na grana. Mas assim, está vivo no coração. Em vez de ele deixar morrer as sementes, assim, que se cumpra o propósito dessa semente, que Deus faça a vontade dele, que o nome dele seja glorificado. Aí você desapegou do teu coração, e aí Deus vai fazer essa semente produzir um grande resultado, tá bom? Agora, meu Deus, tem a colheita, né? Tem alguém que quer colher aí ou não? A lei já estabelece que você vai colher. Agora, eu queria te ajudar a pensar um pouquinho. Tem as estações certas de plantar, consequentemente tem as estações corretas de colher. Eclesiastes capítulo 3, versículo 2 diz assim, ó: há tempo de plantar e há tempo de colher. E é interessante que a colheita, ela vem em tempos diferentes. Falando com o Didi, ele disse para mim, ó: o milho demora em torno de 5 meses para eu colher. A cebola pode demorar um pouquinho mais, 5 e meio. Agora, o tomate eu já consigo colher com 4 meses. O Didi planta bastante coisa. A abóbora cabuchá, ele falou que colhe em 4 meses. O repolho ele não me respondeu, mas acho que o repolho até o negócio é mais rápido. O que eu estou querendo dizer? Irmão, tem semente que você vai plantar, que a colheita vai ser rápida. Agora, vai ter semente que vai demorar mais para colher. Aí você está lá acelerado, ai, está me dando uma ansiedade que eu não consigo colher aquilo que eu plantei. Sabe, eu quero dizer para vocês que ao longo da minha vida eu fui olhar algumas coisas que eu já semeei e tem muita coisa que eu já colhi. Por exemplo, um dia em Curitiba, eu chego para o meu discipulador, o Anderson, e vou numa loja, comprei um relógio bonito e fui lá e semeei na vida dele. Ele ficou muito feliz, ele anda com esse relógio até hoje. E aí os dias estão passando. Irmãos, depois, lembra que você planta um, né? Vai multiplicar. Eu ganhei um relógio da minha esposa. Na verdade eu já ganhei 2 dela. Depois eu ganhei um relógio do Sidney. Está lá em casa, ontem coloquei ele no pulso ainda. Preciso trocar pilha. Eu ganhei um relógio do Ricardo, que não está aqui. Eu ganhei um relógio do Simon. Agora, dias atrás, eu ganhei esse relógio do pastor Zé Luiz. Então, um dia ter plantado um relógio, já produziu vários outros relógios. E melhores do que eu plantei. E numa quantidade maior. Agora, tem coisa que eu ainda não colhi. Tá bom? Não vou falar porque daí vai que você se empolga, né? Vai, eu vou ter que fazer cumprir essa palavra aí. Não vou falar que senão você vai, né, querer me abençoar, não vai dar certo. Mas, por exemplo, a semente do Evangelho. Teve pessoas que eu lancei a semente e elas já se converteram. Tive o privilégio, por exemplo, de, né, ver a semente crescer e dar fruto na vida do Luiz Carlos Juste, que era o Pacheco, meu colega de produção. E tive o privilégio de batizar ele, a esposa e os 3 filhos no mesmo dia, 5 pessoas. Então a semente foi lançada naquele solo e ela cresceu e deu resultado. Agora tem pessoas que eu estou aí semeando o Evangelho, ainda não cresceu. Talvez essa terra aí tenha que dar mais uma, né, uma movimentada, mais uma agitada. Mas vai pensando aí no teu contexto, o que é que você já semeou, seja, né, numa questão física, ou seja, semente do Evangelho. Mas Deus
que dá crescimento. No dia que o pastor, José Luiz me deu esse relógio, eu já contei isso para vocês. Antes dele voltar para casa, um irmão aqui da igreja falou: fala para o pastor passar aqui, que eu tenho um relógio para ele. Irmãos, ele me deu esse relógio aqui, não sei quanto que vale, mas o que ele ganhou, eu sei que veio dos Estados Unidos e era top. E quando ele abriu a caixinha do relógio, ainda tinha umas notinhas verdes lá dentro. Sabe, ele não fez essa semeadura na minha vida com essa expectativa, se bem que a ordem, a lei está estabelecida. E aí ele voltou para casa, já me dirigindo assim, com o relógio no pulso, e está faceiro. Tá bom? Agora, deixa eu contar um testemunho do pastor Odilon. Pastor Odilon, um dia num culto, Deus falou para ele. E ele fala assim: é tão bom quando Deus fala conosco. Só que ele disse assim, Deus falou para ele: diga para o pastor Elias que é para ele semear o carro dele. Irmãos, quando Deus fala para você falar para o outro, é até mais fácil, né? E aí ele chegou para o pastor Elias e falou: Elias, na verdade é Júnior, né? Elias Júnior, a gente chama mais de Júnior. Júnior, Deus falou para você semear o teu carro. Aí ele disse assim: aquilo que a gente faz está certo, vou falar com a minha esposa. Aí falou com a Andréia falou: não, se Deus falou, vamos entregar o carro. E aí eles foram lá e entregaram o carro, se eu não me engano uma Paratizinha bem antiguinha. E daí o Odilon estava faceiro. E aí o Espírito Santo, Deus volta a falar para o pastor Odilon: ai, que bom que você me obedece, só que eu tenho uma notícia quentinha para você. Agora você vai dar o teu carro para o pastor Júnior. Irmãos, aí ele falou, a primeira coisa que ele falou: está amarrado, para trás de mim, Satanás. Mas ele falou: vou fazer a mesma coisa, vou consultar a pastora Sinorá. E a pastora Sinorá, ela é bem direta, e ela falou assim: por que se Deus falou, por que você não deu ainda? E aí ele foi lá e deu o carro dele para o pastor Júnior, que era melhor, do que o carro que o pastor Júnior tinha ofertado. E aí, de repente, um irmão de uma loja chamou o pastor Odilon, ele foi todo metido lá. Falou assim: vou ganhar o carrão, Chegou lá, o irmão falou: o seguinte, pastor, eu vou te ajudar. Ele falou: ô glória, eu parcelo para você, só vai ter um jurinho. Ele foi com uma expectativa assim: nossa, já vou colher amanhã. Não foi. Sabe quantos anos demorou? 18 anos. Quando o pastor Odilon fez aniversário de 60 anos, chega lá embrulhado num presente, um Honda 0 km, poderoso, top, mais top de linha daquele ano. Pensando aí nos 5 anos atrás, talvez, ou 6. Tá lá. 18 anos depois, alguém deu um carro 0 km para ele, de presente. Então, querido, tem coisa que você já plantou e já colheu. Tem coisa que está lá. Talvez está nesse processo de crescimento, mas o fato é que você vai colher. Então, tenha essa clareza que tem um tempo. Temos 14 minutos para eu terminar. O fato é que, concluindo, a lei da semeadura e da colheita foi estabelecida por Deus. Nós decidimos o que plantar. Nós decidimos a terra que nós vamos plantar. E nós também temos que tomar uma decisão. Porque a Bíblia diz o que? 2 Coríntios, capítulo 9, diz que aquele que semeia pouco, colhe pouco. Aquele que semeia muito, colhe muito. Então, entenda, você escolhe a semente, você escolhe a terra, você define a quantidade que vai plantar, e indiretamente você está definindo quanto você vai colher. Entendeu? Mas você tem a responsabilidade de cuidar, de regar, de combater as pragas. Mas eu também queria dizer para você que a Bíblia vai falar em 1 Coríntios 3 e 6, que é Deus que dá o crescimento. Sabe, querido, você não tem a capacidade de dizer assim: hoje não vai chover, eu proíbo de chover.
Ah, hoje o sol está repreendido. Sabe, você não tem capacidade de dizer assim, não vai vir geada nesse inverno. Você planta e você precisa depender do favor de Deus. A Bíblia diz que é Ele que dá o crescimento à semente. Então, por mais que você faça a tua parte, vamos ficar de pé, não anule a presença de Deus, não anule o favor de Deus sobre a sua vida. Nem tomei água hoje. Nós vamos ter 2 momentos aqui, eu preciso ser breve. Primeiro, eu queria perguntar a você, aí no seu lugar, aonde estão aqueles que levarão a preciosa semente adiante? Aonde estão aqueles que vão fazer da sua vida, né, um instrumento de semeadura? Aonde você andar, através da sua vida, através daquilo que Deus tem confiado a você, dons, talentos, capacidade, você vai dizer, Senhor, tudo aquilo que vier a mim, eu vou transformar isso em semente. Eu conversava com o Ricardo na sexta-feira, ele disse, pastor, eu tenho muito conhecimento na minha área de trabalho, e eu preciso transferir esse conhecimento para alguém, porque a semente não pode morrer na tua mão, querido. Sabe, outro dia eu vi o Moacir, estou olhando para ele, estou lembrando, alguém começou, né, Moacir, uma empresa no mesmo ramo que o dele, e ele disse assim, vem aqui que eu vou te dar uns auxílios, eu vou disponibilizar um material para você que está começando, eu vou talvez faturar no nome da minha empresa, e a empresa do outro está prosperando, mas a do Moacir não está morrendo, está potencializando mais, né? Meu Deus, eu não posso contar as coisas do homem ali, mas estaria o Dani, né, semeando na vida de tantos barbeiros lá em Fraiburgo, em região, pessoas estão abrindo barbearia, mas o Dani está lá, continua fazendo aquilo que Deus confiou a ele. Sabe, querido, você plantar na vida de alguém aquilo que Deus te entregou, vai fazer com que Deus diga assim, eu vou te entregar mais sementes, porque eu tenho olhado para você e tenho visto que você tem semeado. Antes de eu ir para a segunda parte, se é você essa pessoa que vai ser um instrumento de plantio, você vai ser o semeador desses dias, dessa geração, eu queria que você colocasse a mão no seu coração, que você orasse a Deus. Pai, em nome de Jesus, eu, Senhor, decido ser um semeador. Eu quero semear, ó Pai, tudo aquilo que o Senhor entregar a mim. Ó Deus, eu quero que a minha vida, Senhor, se transforme em sementes. Eu quero semear, ó Pai, no Teu reino. Eu quero semear na vida dos meus irmãos. Eu quero semear, ó Pai, o Evangelho da paz, as boas novas do Senhor. E eu quero ver, ó Deus, as sementes lançadas, ainda que com lágrimas, sementes crescendo, sementes prosperando, ó Deus, vidas sendo salvas para a glória do Teu nome. Senhor, esse homem, essa mulher está com a mão no coração, e eles estão decidindo, Senhor, ser semeadores também, dessa geração, desses dias. Ó Deus, eles vão semear com lágrimas, eles vão semear com recursos, eles vão semear com a própria vida, dentro daquilo que o Senhor, ó Deus, tem dado a cada um desses homens, como, ó Deus, dons e talentos. Tudo isso, Senhor, eles são apenas mordomos e eles estão à disposição para semear em vidas. Assim nós oramos e te agradecemos, Pai, por cada semente que será semeada, e o Senhor no tempo oportuno dará colheita. Nós te agradecemos, Pai, porque sabemos que vamos colher no Senhor.